Olá, irmãos, olá, youtubers, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa série de vídeo e nós vamos falar sobre os passos que nós temos que ter para ter o nosso desenvolvimento espiritual. Então, uma coisa muito importante que nós temos que entender é que nós viemos para este mundo físico, este mundo terreno, e nós não viemos simplesmente no propósito de procriar, de trabalhar, de construir os nossos lares. Não, nós viemos aqui com o objetivo de nós nos evoluirmos espiritualmente. Muitas vezes na palavra de Deus, ele sempre faz menção sobre uma figueira a qual ele plantou e pediu que seus lavradores então dessem o fruto ao seu tempo. Então isso nada mais é do que uma representação de cada um de nós que somos videira do Senhor. Nós somos árvores, comparado como árvores diante do Senhor, a qual nós temos que dar o nosso fruto. Deus espera que cada um de nós produzamos frutos, como disse João Batista, frutos dignos de arrependimento, produzir frutos bons, não frutos maus. Então você já vê por aí que existem pessoas que estando neste mundo produzem frutos maus, enquanto há outros que produzem frutos bons. Então, o nosso objetivo é evoluirmos na nossa senda da nossa vida e crescermos espiritualmente. Então, o mundo físico, queira ou não, ele nos auxilia, de certa forma, a nossa evolução espiritual. Ele nos auxilia muito para nós conhecermos aquilo que existe dentro de nós. Aquilo como nós pensamos, o que nós sentimos, a forma como nós agimos diante das circunstâncias. Nós vimos um caso muito interessante que quando Jesus aqui estava, e o objetivo de Jesus sempre foi esse, auxiliar as pessoas a crescer espiritualmente, a poder ter contato com o reino de Deus, esse reino tal que nos conduz a uma vida mais abençoada, uma vida próspera, onde possa se manifestar a cura em nossas vidas, os milagres em nossas vidas. Ou seja, Jesus veio nos trazer palavras e procurar com que os homens então tivessem uma religação novamente com Deus, a fim de que as manifestações dos céus poderiam acontecer aqui na face da terra. E existe aspecto de nossas vidas, de nossa personalidade que nós temos que trabalhar, que nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente as nossas ações. E o mundo externo, o mundo físico, ele nos auxilia a vermos como que nós estamos agindo, auxilia nós a vermos como que está sendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É como se o mundo físico ele fosse um espelho, que refletisse dentro de nós aquilo que nós mesmos somos. Por exemplo, em relativo aos pensamentos humanos, veja como um acontecimento externo pode revelar que tipo de pensamento o homem tem. Certa vez, quando Jesus chegou na casa de uns fariseus que pediram para que Jesus fosse ali comer com eles, quando Jesus sentou-se, então veio uma mulher com um vaso de nardo e ali começou então a ungir Jesus, começou a chorar e as suas lágrimas caíram no pé de Jesus e enxugava então os pés de Jesus com seus cabelos. O homem que o convidou, que estava sentado próximo a Jesus, olhou e pensou consigo: se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta, a pecadora, que está enxugando seus pés. Então Jesus já percebeu logo os pensamentos daquele homem. Então esse fato é curioso para mostrar o seguinte, que um fato externo pode revelar que tipo de pensamentos que nós temos. Então você pode utilizar isso, tudo o fato externo, tudo que acontece no seu exterior, saber que tipo de pensamentos existe dentro de você. Outro fato importante também para nós pensarmos é referente aos nossos sentimentos. Existe também uma passagem onde Jesus então passou ali no caminho de Jericó e estava ali um cego sentado e o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo de tanto ele clamar,
ativou o sentimento daqueles que estavam ali em volta e pediram para que aquele cego se calasse, né? Então nós vemos que aquele fato externo revelou que tipo de sentimento havia naqueles homens. Então, mas Jesus já tinha um sentimento diferente. Ele já viu como Jesus é amor, Jesus é luz. Ele viu que aquele homem vivia em trevas, era um homem a quem todos rejeitavam pela sua condição, mas Jesus então demonstrou um ato bom, de bondade, curando aquele homem. Então, o ato externo revelou para Jesus que tipo de sentimento havia naquelas pessoas, né? E é algo para nós avaliarmos em nossas próprias vidas. Que tipo de sentimentos nós temos diante de um fato externo que acontece em nossas voltas, tá? E outro fato importante que nós podemos perceber e analisar para crescermos espiritualmente é as nossas ações. Ações de um homem mostram muito aquilo que ele é. Nós lembramos de um fato do bom samaritano, ou seja, quando um homem, né, vamos colocar assim, um viajante, ele foi atacado por ladrões e ele ficou ali como que morto. E vendo que passou um sacerdote, já passou de longe. Passou um levita, também passou de longe. Mas o samaritano já teve uma ação completamente diferente. Foi ver primeiro se o homem estava vivo. O homem estava vivo e bem ferido. Então ele pegou aquele homem, né, sarou suas feridas, levou até uma estalagem e pediu para o dono da estalagem cuidar e depois, né, o que ficasse devendo, então, na volta ele passaria ali e pagaria. Então nós vemos um tipo de ação completamente diferente do sacerdote e do levita. Da mesma forma, como você age diante do fato que se apresenta diante da sua vida? Quais têm sido as suas ações, né? E você tem que parar de analisar com que tipo de intenção você faz aquela ação. Então você vê que o primeiro trabalho nosso é no plano exterior, é no plano físico, aonde nós podemos ver que tipo de pensamentos nós temos, que tipo de sentimentos nós temos e quais são os nossos tipos de ações diante de fatos que acontecem, né, em nossas voltas e que, de certa forma, acaba tirando de cada um de nós aquilo que nós temos interiormente, né? Nós vemos também um fato curioso, é quando Jesus quis passar pela terra dos samaritanos e esses não o receberam. Então as emoções dos discípulos logo se afloraram e Jesus pôde conhecer que tipo de emoções que eles estavam tendo, né? Porque eles ainda estavam trabalhando no desenvolvimento espiritual. E eles pediram para Jesus: Senhor, nós quer que faça como Elias, que desça fogo do céu e consuma todos eles. Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir a terra, né? Mas vim salvar os pecadores. Então, esse fato de rejeitar a Jesus ativou neles a emoção de querer se vingar sobre eles. E muitas vezes essas emoções podem se aflorar em cada um de nós. Você já parou para perceber que tipo de emoções você tem diante de um fato? Talvez você vê no noticiário caso de estupro, caso de roubo, né, de abuso. Então, que tipo de emoções te aflora a ver esses acontecimentos? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é o que determina muitas vezes a nossa conduta e atrai para nós fatos e muitos eventos que são de acordo com o que nós pensamos, nós sentimos, a forma como nós agimos e a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus sempre alertou, né, e sempre falou para os seus discípulos que nunca sejam como os fariseus, ou seja, ele considerava-os como um sepulcro caiado. Por quê? Porque eles tinham aquela aparência, né, de doutores da lei, tinha aquela aparência de justo, mas Jesus falou que dentro deles havia imundícia, ou seja, eles eram como um sepulcro caiados. E Jesus ainda os alertou dizendo, né, que vocês lavam a panela somente por fora, mas o interior está completamente sujo. Ou seja, às vezes nós ficamos tomando conta, né, e cuidando das coisas externas e esquecemos um pouco da interna, né, do nosso interior. Então Jesus diz: hipócritas, lava primeiro o interior para que o seu exterior fique limpo.
Então nós vemos que nós temos que ter uma transformação interna dentro de nós. Então, a primeira lição que você tem que aprender, que pode te auxiliar, você tem que observar os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, como se aflora as suas emoções diante dos fatos externos. Então, utilize no seu dia a dia, quando você estiver no seu trabalho, estiver na sua vida social, quando você estiver com a sua família, na sua vida religiosa, você começa a observar todos os fatos que acontecem no externo e ver que tipo de reação existe dentro do seu interior. A partir daí, você começa a trabalhar certos aspectos deficientes em sua vida. Isso é importante para um desenvolvimento espiritual. Isso requer trabalho, sim. O desenvolvimento espiritual é algo que requer muito trabalho. E uma coisa que nós temos que trabalhar, principalmente, é o nosso interior. Nós temos que estar sempre preocupados em trabalhar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar as nossas ações, trabalhar as nossas emoções. Esse tipo de trabalho é que leva um homem ao seu desenvolvimento espiritual. Por isso, a observância de Deus a Josué, sempre meditar de dia e de noite. Para quê? Para que a palavra, ao ser introjetada dentro do ser humano, dentro do seu inconsciente, possa ajudá-lo a moldar e a direcionar a sua vida para um crescimento espiritual e, como disse Jesus, que nós viemos a produzir os frutos dignos. Os frutos dignos de um homem espiritual, os frutos dignos de alguém que está religado com Deus. Então, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é no plano físico. Utilize os acontecimentos, as circunstâncias da sua vida para revelar que tipo de sentimentos existem dentro do seu ser. E a partir daí, você começar a trabalhar nesse aspecto, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma esfera muito importante que todo edifício precisa para estar em pé, que é o fundamento em nossas vidas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.